Olá, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de frutíferas do Cerrado. Hoje nós vamos falar sobre as espécies nativas do Cerrado que apresentam potencial econômico. Esta disciplina é vinculada à matriz curricular do curso de Agronomia da Universidade Estadual de Goiás. Aqui é a professora Sabrina do Couto de Miranda. Bom, esta aula de hoje tem por objetivo, então, falar das espécies nativas do Cerrado que têm potencial econômico. São espécies de usos múltiplos, como comentamos na aula anterior. Espécies com usos para além da madeira, ou seja, são espécies que podem servir de alimento para o homem, são alimentícias, servir de alimento para a fauna, apícolas, onde as abelhas constroem suas casas, artesanais, aromatizantes, medicinais, melíferas, ou seja, as abelhas utilizam as flores para produzir o mel, taníferas, corticeiras, oleaginosas e ornamentais. Se vocês observarem neste slide, nós listamos 6 espécies nativas do Cerrado. Pela literatura, elas são consideradas espécies com elevado potencial para exploração sustentada em curto prazo. Curto prazo, porque já há disponível para elas certo conhecimento científico que possibilita esta exploração sustentada. Nós então iremos falar de cada uma delas a seguir. Iniciaremos falando então sobre o araticum. No cerrado, nós encontramos duas espécies arbóreas, o Annona crassiflora e o Annona coriácea. Escolhi para falar sobre o Annona crassiflora, porém, em alguns momentos, nós poderemos mencionar também o Annona coriácea. O Annona crassiflora, ele também é conhecido como araticum cascudo. Pertence à família Annonaceae, que é a família da ata, do conde, da pinha, da graviola também. Descrição: é uma árvore que tem altura entre 4 e 8 metros, casca áspera e cortiçosa, ou seja, tem uma casca grossa para proteção contra desidratação e proteção contra a ação do fogo. As folhas são simples e alternas, as flores são axilares, crescem ali na axila da folha, com pétalas carnosas. O fruto é um fruto grande que pode ter aproximadamente 15 centímetros de diâmetro e até 2 quilos de peso. Em cada fruto nós podemos encontrar várias sementes, em torno de 100 sementes elípticas e marrons. O araticum do cerrado ele apresenta ampla distribuição na área de abrangência do bioma, podendo ser encontrado nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, DF, Goiás, Pará, Bahia, Piauí, Tocantins, Maranhão, Paraná e São Paulo. Com relação às fitofisionomias, o araticum é encontrado tanto no cerradão, que é uma formação florestal, quanto no cerrado sentido restrito, que é uma formação savânica. Tem um trabalho publicado na literatura do Jimmy Hatter e colaboradores em 2003, onde eles estudaram 315 áreas ao longo do bioma cerrado. Destas 315 áreas, o araticum foi encontrado em 148 sites, né, em 148 locais. Então, é uma planta decídua, heliófita, cresce bem em pleno sol. A floração é de setembro a novembro e a frutificação e maturação dos frutos de fevereiro a abril. O araticum apresenta sementes dormentes. Isso se deve à imaturidade do embrião e também pela falta de giberelinas. Então, normalmente, quando se quer produzir mudas via sementes, há necessidade de fazer um tratamento, principalmente com ácido giberélico. Mesmo assim, ainda há uma baixa taxa de germinação.
É importante destacar que na natureza a dormência ela tem um papel importante para o estabelecimento de espécies, para a formação de bancos de sementes. Contudo, quando o homem quer acelerar este processo, a dormência precisa ser superada e daí a necessidade de se conhecer as diferentes formas de superação dessa dormência. Então, as sementes do araticum, elas são sementes ortodoxas que permitem o armazenamento a baixas temperaturas. Neste slide, então, do lado esquerdo, eu tenho o fruto do araticum cascudo, que é o Annona crassiflora. Então, se vocês observarem ao fundo, a gente tem uma base quadriculada de 1 por 1 centímetro, então é um fruto bem grande. Do lado direito, na mesma base quadriculada, nós temos aí destaque para sementes viáveis que têm essa coloração marrom bem bonita. Então, o cultivo é principalmente por mudas produzidas pelo plantio das sementes e os frutos são altamente perecíveis, o que demanda um cuidado no manuseio, tanto na coleta desse fruto quanto na destinação, na venda desse fruto. Estas larvas que vocês estão vendo aí no slide, eu retirei de frutos de araticum. Então, normalmente o inseto ele deposita os ovos durante os primeiros estágios de formação do fruto. O desenvolvimento do inseto é concomitante ao desenvolvimento do fruto, e quando a gente abre o fruto, as larvas estão lá normalmente predando as sementes, comendo o embrião, comendo as reservas nutritivas e danificando a polpa, que fica bastante escurecida pelas fezes das larvas. Aqui do lado esquerdo nós temos fotos do Annona coriácea, aquela outra espécie de araticum que eu comentei com vocês. O fruto é um pouco diferente, a folha também do Araticum coriácea difere da folha do Araticum crassiflora, mas a flor, em linhas gerais, é bem parecida. Essa daí que vocês estão vendo do lado direito superior. Nem parece uma flor, né? Mas as anonáceas têm essa flor bem diferente. E aqui embaixo é a foto de um besouro, que é o polinizador das anonáceas. Normalmente esses insetos entram na flor no entardecer aos pares, no casal, que utiliza a flor para o acasalamento, como câmara de acasalamento, e eles passam a noite ali acasalando na flor, comendo a pétala, e nesse deslocamento, nessa movimentação no interior da flor, eles também fazem a polinização. Então, é uma relação onde o inseto e a planta serão beneficiados. Só para ressaltar, a graviola também é uma nonácea, então eu coloquei fotos aí da graviola e da flor para vocês observarem que as flores das anonáceas, de modo geral, são bem similares. Então, nós temos aí o fruto da graviola e também a flor da graviola. Não sei se vocês já provaram, né, se vocês conhecem o fruto do araticum, mas normalmente ele é apreciado pela polpa, que tem um sabor bem diferente, bem exótico, e as pessoas fazem o consumo in natura, mas também pode comer os processados, doces, geleias, sucos, licores e agora mais comumente o sorvete e o picolé. É uma polpa que tem um alto teor nutricional, com magnésio, fósforo, cálcio, ferro, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e também há a presença de taninos. Então, tem vários nutrientes associados à polpa do araticum. Com relação aos manejos para a produção, é importante a seleção de boas matrizes em campo
e numa quantidade maior de matrizes, porque é uma espécie, como as nativas em geral, que apresenta alternância de produção. É muito comum em um ano ter uma alta produção e no outro ano aquela árvore às vezes nem produzir flores e frutos. A vantagem é que as sementes são ortodoxas, então elas possibilitam o armazenamento. A quebra de dormência ou a superação da dormência deve ser realizada, porque a semente apresenta uma dormência fisiológica devido à imaturidade do embrião. O embrião é muito pequeno, então ele leva um tempo, mesmo quando o fruto é disperso, a semente sai do fruto, esse embrião ainda leva um tempo dentro da semente para completar o seu desenvolvimento e estar pronto para germinar. Então, a dormência por imaturidade do embrião está associada a este lento desenvolvimento, né? E também após a germinação, é muito comum as espécies nativas do cerrado levarem um tempo maior para se desenvolverem. Normalmente elas investem mais em crescimento radicular e só depois que a raiz se estabelece a uma certa profundidade, absorvendo água e nutrientes minerais, é que a parte aérea se desenvolve bem. A necessidade de fazer uma seleção adequada de substrato, normalmente as plantas nativas não gostam de solo muito argiloso ou de excesso de água. O plantio pode ser realizado em sacos plásticos, fazer o manejo apenas contra as pragas comuns e também já há na literatura estudos com certo sucesso sobre enxertia e propagação vegetativa, estaquia também com o araticum. Contudo, a maior produção ainda é via sementes, via mudas. Para manejos pós-colheita, é importante relembrar que se trata de uma polpa perecível, então há necessidade de se ter cuidados com danos mecânicos no momento da colheita e do transporte, fazer o armazenamento adequado desta polpa, visando a comercialização tanto da polpa quanto do fruto in natura. Há necessidade dos cuidados fitossanitários, evitando contaminação, deve ser refrigerado com muito cuidado e higiene, e esse armazenamento até a destinação final do produto, dependendo para onde será esse escoamento, para sorveterias ou para empresas que trabalham com polpas, enfim, depende muito da destinação, mas sempre armazenamento em baixas temperaturas. A segunda frutífera com alto potencial para exploração em curto prazo, exploração sustentada, é o Dipteryx alata ou baru, que é da família Fabaceae ou Leguminosae, que é a família das leguminosas, né? Uma das mais importantes famílias no Cerrado e em vários outros biomas, em termos de número de espécies e representatividade. O baru é uma árvore relativamente alta para o cerrado, com 15 metros de altura. A casca é lisa, cinza claro, folhas são compostas, alternas, inflorescência apresenta flores hermafroditas, o fruto é do tipo drupa, que pode apresentar poliembrionia, ou seja, em cada semente você pode ter mais de um embrião e normalmente é uma única semente, porque é um fruto do tipo drupa, de coloração marrom avermelhada. O baru é uma planta com ampla distribuição no cerrado, ocorre nos estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia e Tocantins. É encontrado tanto em cerradão quanto em formações de mata, mata seca, mata ciliar. Segundo o trabalho de Hatter et al., 2003, das 315 áreas estudadas por estes pesquisadores, o baru foi encontrado em 101 sites. Ele é considerado
um indicador de cerradão mesotrófico, ou seja, ele é um indicador de solos mais férteis. A floração ocorre de novembro a fevereiro e a frutificação durante a estação seca. O baru normalmente é muito conhecido pela madeira, que é uma madeira dura. E também, normalmente, os agricultores pecuaristas utilizam a forragem dessa planta para o gado. A casca, ela tem uso medicinal pelas populações tradicionais. A polpa do fruto pode ser consumida em natura e é muito comum o gado mesmo se alimentar desta polpa. Mas o mais importante do baru hoje é a amêndoa, que torrada tem usos variados. E o valor nutricional da amêndoa está associado à presença do ácido linoleico, que é um ácido graxo essencial, e hoje a amêndoa torrada do Baru tem ganhado mercados, tem ganhado a alta gastronomia, com usos por renomados chefes de cozinhas em pratos sofisticados. Uma grande vantagem do Baru é a questão da quantidade de frutos por árvore. Normalmente, em uma árvore foram contabilizados cerca de 5.000 frutos, mas uma desvantagem, e isso é inerente às espécies nativas, é a questão da produção irregular, que um ano produz-se muito e no outro ano a produtividade é muito baixa. É uma planta com biologia reprodutiva ainda pouco conhecida. O cultivo é principalmente via sementes, que tem uma alta taxa de germinação. Contudo, como o uso é da amêndoa, normalmente essa produção de mudas, né, quem utiliza a amêndoa como o produto principal de renda não vai conseguir produzir mudas, né? Mas caso o interesse seja na produção de mudas, se você faz escarificação da semente, porque o tegumento normalmente é duro, rígido, isso agiliza ainda mais a germinação, diminui o tempo. Então, há necessidade de se contrabalancear a questão da facilidade no armazenamento, porque é uma semente ortodoxa, com a questão da irregularidade na produção. Isso no caso da intenção de se produzir mudas. Acho que muitos de vocês conhecem o baru, mas coloquei fotos aqui do lado esquerdo da árvore, que é uma árvore alta, do lado direito superior a flor, que está sendo visitada por um indivíduo de abelha. Abaixo o fruto, que é um fruto do tipo drupa, ele fechado, e do lado direito ele aberto. E o destaque aí para a semente, que o maior valor hoje agregado é da amêndoa, porque vem sendo bastante consumida, tanto no mercado nacional e até internacional também. A necessidade, então, de se fazer seleção de matrizes, de uma quantidade grande de matrizes em áreas de reserva legal, em áreas de vegetação nativa, pela questão também da produção irregular, a vantagem do fato das sementes serem ortodoxas, mas se você realiza a quebra de dormência física via escarificação do tegumento, isso diminui o tempo de germinação. A questão do substrato envolve ali um substrato que não seja muito argiloso, porque as plantas nativas geralmente não toleram um excesso de água no solo. Plantio pode ser realizado em sacos plásticos, e a questão bem simples do manejo contra pragas comuns, porque também não há na literatura uma ampla descrição de pragas específicas associadas às plantas nativas. Como o principal produto associado ao baru é a castanha, a amêndoa, então há necessidade de cuidados no armazenamento, evitando a contaminação por fungos.
Esta castanha normalmente ela é torrada e aí precisa ter o cuidado fitossanitário, evitando contaminações variadas. A polpa não é muito consumida por humanos, é mais consumo animal. Contudo, para aqueles que apreciam, a polpa precisa ser armazenada em local com controle de umidade e temperatura, normalmente baixa umidade e baixa temperatura. A terceira frutífera que vamos abordar é a cagaita, Eugênia disinterica, pertencente à família Myrtaceae, que é a família da goiaba, a família da jabuticaba. O nome cagaita é bem sugestivo, né, gente? E deve-se a um problema que o consumo da polpa fermentada pode gerar, que é justamente diarreia. Vamos falar mais disso um pouco à frente. É uma árvore que pode atingir até 10 metros de altura, com casca bem espessa, tuberosa e fendada. As folhas são simples, glabras, ou seja, sem pelos, opostas cruzadas, com flores hermafroditas brancas, perfumadas, normalmente polinizadas por abelhas. O fruto é uma baga globosa que pode ter de 1 a 4 sementes. A cagaita ela pode ser encontrada nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão, Piauí, Goiás e Distrito Federal. Ocorre associada às fitofisionomias de cerradão e cerrado sentido restrito. De acordo com o trabalho de Hatter et al. 2003, ela foi encontrada em 121 áreas das 315 estudadas por estes autores. Da mesma forma que o baru, também é uma indicadora de solos mais férteis, solos mesotróficos. A floração ocorre em agosto. É muito interessante que normalmente a cagaita perde as folhas e investe naquele boom de flores, então a planta fica bastante florida, da mesma forma que o ipê também tem essa estratégia. Então, é uma planta decídua que perde as folhas durante o período da seca, como uma estratégia para diminuir a perda de água. A frutificação é rápida, normalmente em uma semana a planta já frutificou e esses frutos já caíram da árvore, principalmente ali no início da estação chuvosa, no mês de outubro, mais ou menos. As sementes de cagaita apresentam uma alta taxa de germinação, contudo, são sementes recalcitrantes que não podem ser armazenadas. Há uma perda de viabilidade dessas sementes gradativamente, com perda total em uma semana ou em até 15 dias. Então, o armazenamento ele vai diminuir essa taxa de germinação da semente. A conservação de germoplasma tem que ser em vivo, isso porque as sementes são recalcitrantes. O cultivo é por mudas via sementes e os frutos maduros são altamente perecíveis. Como o nome já diz, cagaita, pela questão dela causar diarreia, os frutos para serem vendidos, a polpa ser comercializada, eles precisam ser colhidos de vez da planta. Você não pode colher frutos que estejam ali há bastante tempo caídos no chão, porque o calor do solo vai fermentar estes frutos e é justamente a fermentação da polpa que gera o incômodo da diarreia. A polpa da cagaita ela é rica em vitamina C, mas também em vitamina B2, cálcio, magnésio e ferro. Uma vantagem é que a planta tem uma alta produtividade, em uma árvore podem ser encontrados até 2.000 frutos, lembrando que o extrativismo sustentável, para que ele seja realmente sustentável, de cada árvore nós devemos colher apenas 30% do total de frutos produzidos. Aqui do lado direito nós temos então uma árvore de cagaita
totalmente em flor, então podemos perceber que estamos aí no mês de agosto, não temos nuvens no céu, período da seca, e a árvore está belíssima, é uma árvore muito ornamental, carregada de flores. É muito comum, ao nos aproximarmos, escutarmos os zumbidos das abelhas, pelo fato das flores serem muito cheirosas, ter um odor bem adocicado, devido ao néctar também presente, as abelhas são atraídas em uma grande quantidade. Do lado esquerdo, nós já temos aí uma foto mostrando o fruto, um fruto bem vistoso, já no momento bom para ser colhido, evitando que ele se desprenda da planta, caia ao solo e pode ter fermentação da polpa, impossibilitando o uso humano. Neste slide, nós mostramos do lado esquerdo superior um pouco da variação no tamanho e no formato dos frutos maduros da cagaita, e do lado direito inferior, os estágios iniciais de desenvolvimento da planta, tanto o início da germinação até o crescimento aí do epicótilozinho. É importante mencionar que a cagaita ela é criptocotiledonar. O cotiledone ele fica abaixo do solo e vai suprir as demandas por nutrientes dessa plântula até ela conseguir emitir os protofilos e ficar fotossinteticamente ativa. Aqui nós já temos duas plântulas num estágio mais desenvolvido, mostrando ali do lado esquerdo o investimento, né, que essas plantas nativas do cerrado fazem na parte radicular. Então, se a gente fizer uma comparação parte aérea, parte subterrânea, vai dar mais de 1 para 1, né? Vai dar aí em torno de 1,2 de investimento para baixo em relação ao investimento para cima. Então, os primeiros protofilos eles são avermelhados, isso porque ele ainda não está fotossinteticamente ativo, e logo depois ele vai ficar bem verde, mostrando que ele já está fotossinteticamente ativo. E o destaque aí para os cotilédones, que são criptocotiledonares, eles ficam revestidos pelo tegumento da semente e, além disso, eles ficam localizados abaixo do solo. Como nós comentamos para as outras espécies, no caso da cagaita também há alternância de produção. Um ano a espécie produz muito e no outro ano essa produção é muito baixa. Isto vai influenciar na questão da seleção de matrizes, havendo necessidade de se selecionar uma quantidade maior de matrizes para superar esta alternância de produção anual. As sementes são recalcitrantes, então, caso haja interesse de se utilizar a polpa e produzir mudas, tem que se cadenciar, despolpa e já o plantio da semente, evitando o armazenamento e a perda de viabilidade. A questão do substrato, que também não pode ser um substrato muito argiloso, não pode ter excesso de água, que isso causa uma dificuldade no desenvolvimento inicial das plântulas. Plantio em sacos plásticos, manejo contra pragas comuns e também já há estudos com enxertia, com propagação vegetativa de cagaita, mas ainda a maior produção para recomposição de áreas degradadas, composição de áreas de reserva legal, é por mudas provenientes de sementes. A cagaita, então, demanda atenção no momento da colheita, evitando a coleta de frutos que estejam caídos no chão. A polpa ela é muito perecível, então isso demanda cuidados também com danos mecânicos no momento da colheita e transporte, armazenamento adequado até a comercialização in natura, e o processamento e armazenamento da polpa deve ser realizado
com os cuidados fitossanitários e este armazenamento deve ser também em baixas temperaturas. A quarta frutífera que selecionamos para exploração sustentada em curto prazo é o caju, Anacardium occidentale, que pertence à família Anacardiaceae. É uma planta que apresenta ali uma altura de 3 a 6 metros, ou seja, já tem um porte arbóreo. Apresenta folhas simples, glabras, ou seja, não tem pelos, folhas são alternas, flores hermafroditas e também unissexuais, róseo-avermelhadas. O fruto é do tipo aquênio e o pseudofruto, que é o pedúnculo da flor desenvolvido após a fecundação, é a parte mais suculenta e que a gente também utiliza. Então, o fruto verdadeiro do caju é a castanha, que é um fruto do tipo aquênio. O caju é uma planta com ampla distribuição ao longo da abrangência do cerrado. Pode ser encontrada em fitofisionomias de mata, cerrado sentido restrito, cerradão e até em campo sujo. De acordo com o trabalho de Hatter et al., ele foi catalogado em 118 sites das 315 áreas amostradas por esses autores. A floração ocorre de junho a outubro e a frutificação na transição do período seco para o período chuvoso, de setembro a outubro. A maior vantagem associada ao caju é a alta produtividade. Então, ele não tem esse problema de alternância de produção que as outras frutíferas que comentamos apresentam. E, além disso, apresenta uma alta taxa de germinação com desenvolvimento relativamente rápido. Então, ele realmente difere das demais frutíferas nativas. O uso é tanto da polpa do pseudofruto, que a gente faz sucos, geleias, polpas, quanto da própria castanha do caju, que é muito consumida. Então, a polpa ela é rica em vitamina C, B1, B2 e também niacina. Aqui eu coloquei do lado esquerdo uma prancha, né, uma pintura, um desenho da planta do caju, tanto do fruto, do pseudofruto, das flores, do ramo, folhas, e do lado direito são fotos mesmo, minhas fotos, que daí a gente tem tanto da flor, do fruto em desenvolvimento inicial e o fruto ali já em processo de maturação, com o pseudofruto também bem destacado. O pseudofruto, normalmente na natureza, ele é para atração de dispersores. Então, o dispersor, pássaros principalmente, enxergam de longe essa coloração avermelhada, ou às vezes até alaranjada ou amarelada dos frutos do caju e são bastante chamativos. Isto atrai a avifauna. Neste slide eu coloquei uma foto do lado superior esquerdo dos primeiros estágios aí de germinação do fruto, né, que é do tipo aquênio, onde o fruto e a semente eles ficam bem próximos, né? Então a gente vê aí a emissão da radícula. Isso acontece em poucos dias após o plantio, em cerca de uma semana, a gente já vê a germinação da semente e aqui embaixo o desenvolvimento inicial da plântula. Então ela cresce relativamente rápido. Então, dentre as nativas do cerrado, é uma bem interessante para se fazer mudas, devido a esta alta taxa de germinação, crescimento e desenvolvimento relativamente rápidos. Com relação aos manejos para a produção, então aqui a gente destaca a seleção adequada de matrizes, boas matrizes que produzam frutos e pseudofrutos bem vistosos, a questão do que as sementes, isso é uma vantagem muito grande, elas germinam com bastante facilidade em um tempo relativamente curto.
O substrato deve ser também adequado, pensando na questão das nativas do cerrado. Então, normalmente é um solo com um teor variável de argila e areia. Plantio pode ocorrer em sacos plásticos e manejo contra pragas comuns. Com relação ao pós-colheita, o pseudofruto ele é perecível. Isto demanda cuidado na colheita e no armazenamento. Também é importante o uso de pack bags. Isso vai proteger o pseudofruto e vai agregar mais valor ao produto. E com relação à castanha, processamento para armazenamento e comercialização. Normalmente essa castanha é torrada e isso demanda os cuidados fitossanitários, evitando contaminações do produto. A quinta frutífera nesse grupo é a mangaba, com o nome científico Rancorn speciosa, pertencente à família Apocynaceae. É uma árvore de 2 a 10 metros de altura, que tem uma copa bem espalhada. As folhas são simples, glabras ou pilosas, isso depende da variedade ou da subespécie de cagaita que você estiver trabalhando. As folhas elas são opostas e apresentam exudação leitosa, ou seja, ao destacar uma folha da planta, você vai observar ali a formação, a emissão do látex. As flores são hermafroditas de coloração branca e o fruto é do tipo baga, ou seja, vai apresentar várias sementes. Trata-se de uma planta decídua que perdem as folhas no período da seca como estratégia para evitar a perda excessiva de água. A mangaba ela tem uma distribuição bem variada no Brasil, ocorre em várias regiões, no Nordeste e também em vários estados de abrangência do bioma cerrado. Com relação às fitofisionomias, ocorre em Campo Sujo, Cerrado sentido restrito, Cerradão. No trabalho do Hatter, ela foi encontrada em 173 sites das 315 áreas estudadas por estes autores. Tem um padrão de distribuição agregado, ou seja, normalmente os indivíduos da população ocorrem bem próximos uns aos outros. A floração ocorre de agosto a novembro e a frutificação de agosto a abril. Os frutos da mangaba, eles apresentam alta perecibilidade, ou seja, são frutos perecíveis. Isto vai demandar cuidados no momento da colheita e também no processamento e armazenamento. Os usos, a polpa pode ser tanto consumida em natura, quanto em sucos, picolés, sorvetes, doces, geleias. É rica em ferro, manganês, zinco e também em vitamina C. Uma questão interessante da biologia reprodutiva da mangaba é que ela é autoincompatível, ou seja, normalmente ali no momento da polinização, a flor ela reconhece se aquele pólen é dela mesma e ela não aceita o seu próprio grão de pólen. Isso é uma estratégia para forçar a polinização cruzada e a alogamia. Isso também relaciona-se com o fato que nós comentamos que a população ela tem uma distribuição agregada. Já é uma estratégia para facilitar a aproximação de indivíduos, né, dessa espécie que ocorrem ali naquele mesmo local. Outra desvantagem é que as sementes são recalcitrantes. Neste caso, há necessidade de se fazer o plantio em até 2 dias após a despolpa, caso contrário, haverá perda de viabilidade e a semente não vai germinar. Há estudos com o látex de mangaba, que é um látex que apresenta boas características tecnológicas e já tem sido patenteada algumas borrachas derivadas deste látex. A safra é muito rápida no ano e também é uma espécie que apresenta alternância de produção.
Além disso, para a mangaba tem já a descrição de pragas e doenças associadas, doenças que podem atrapalhar o crescimento e desenvolvimento da planta, bem como a produção de flores e frutos. Estas fotos mostram então a flor da mangaba, que é uma flor branca, é uma flor bem típica da família, que é a Apocynaceae, e do lado direito o fruto maduro que já se desprendeu da planta mãe. Se a gente observar, tem ali já a exudação do látex, que é de coloração branca e é abundante também. Como comentamos anteriormente, como a mangaba é uma espécie autoincompatível e apresenta alternância de produção, isso vai influenciar na quantidade e na qualidade das matrizes a serem selecionadas para manter aí o extrativismo sustentável. As sementes são também recalcitrantes, isso demanda uma organização quanto à coleta, processamento e plantio, no caso de intenção de produção de mudas. Ressalta a questão do substrato, que também é a mesma questão das espécies anteriores, plantios também podem ser feitos em sacos plásticos e o manejo adequado contra pragas associadas. Com relação aos manejos pós-colheitas, a polpa é perecível, então há necessidade de cuidados com danos mecânicos na colheita e transporte, e também o processamento e armazenamento adequados. E este armazenamento deve ser feito em baixas temperaturas. Neste conjunto de frutíferas selecionadas, a última a ser comentada é o pequi, provavelmente a mais conhecida por vocês. O nome científico é Cariocar brasiliense, pertencente à família Cariocaraceae. Lembrando que no bioma cerrado nós também podemos encontrar outras duas espécies de piqui, que são muito comuns na região da Bahia e que também são do gênero Cariocar. O Cariocar brasiliense é uma árvore que pode ter mais de 10 metros de altura. As folhas são compostas, opostas, trifolioladas, ou seja, tem 3 folíolos, pilosas. As flores são hermafroditas, com 5 pétalas. Os frutos são do tipo drupa ou drupáceo, com 1 a 4 caroços com uma polpa amarelada ou alaranjada que envolve estes caroços. O piqui ocorre nas fitofisionomias de cerradão, normalmente distrófico e mesotrófico, e também em cerrado sentido restrito. Naquele trabalho do Hatter, ele foi encontrado em 198 das 315 áreas estudadas pelos autores. A floração ocorre no final da estação seca e a maturação dos frutos no período chuvoso, ali em meados de novembro ou final de outubro, a gente já tem frutos maduros. Estudos sobre a biologia reprodutiva do pequi mostraram que é uma planta autocompatível, normalmente polinizada por morcegos. Assim, a antese floral, a abertura das flores, acontece ao entardecer, final da tarde, início da noite, melhor dizendo, momento em que os polinizadores estão mais ativos. Uma desvantagem é que há uma baixa taxa de germinação das sementes, de 20 a 30%, com o desenvolvimento lento da plântula, e as sementes são dormentes. E a literatura traz várias estratégias aí de quebra de dormências que as comunidades tradicionais utilizam. Muitas delas colocam esses caroços em sacos e deixam eles curtindo ali alguns dias antes de realizar o plantio. Enfim, são mais conhecimentos tradicionais
e que normalmente mostram algum efeito interessante aí, algum sucesso. Os produtos associados ao pequi, nós podemos comentar que as folhas são ricas em taninos e corantes. Algumas comunidades indígenas utilizam esses corantes extraídos das folhas para pintar a pele ou pintar algum dos produtos que eles utilizam no cotidiano. A casca do fruto também pode ser utilizada para produzir sabão caseiro. A castanha, ela também é comestível, utilizada para fabricação de óleo e paçoca, mas o principal produto é a polpa, que é rica em vitamina C e vitaminas do complexo B. Um ponto negativo é que há muitas pragas e doenças associadas ao pequi, pragas que podem causar danos às raízes, folhas, caules e também à broca do fruto, que nós vamos mostrar um pouquinho mais à frente. Neste slide, nós temos a flor do pequi, que é uma flor bem bonita, bem chamativa, grande, porque o polinizador é um morcego. Do lado direito inferior, o fruto, que é do tipo drupa ou drupáceo, aberto. Nós temos aí dois caroços bem desenvolvidos e dois que foram abortados. Isto é muito comum no desenvolvimento do fruto do pequizeiro. Normalmente, a planta mãe seleciona aqueles descendentes geneticamente mais viáveis para que eles se desenvolvam e aqueles que não têm um alto potencial acabam ali não crescendo, então ficam esses caroços abortados, esses pequenininhos que normalmente a gente encontra no fruto. Nesta foto, nós temos aí um fruto que foi contaminado, né, pela broca do fruto. Então, acaba gerando bastante danos, né? Estes danos geram aí uma perda de produtividade e do lado direito a gente pode ver uma infestação pelo inseto praga aí na fase de lagarta. Essas lagartas, elas consomem uma grande área foliar e isso também gera danos para a planta que perde ali em quantidade de fotossíntese que ela consegue produzir. Para o pequi, então, a gente não tem muitos problemas para a questão de seleção de matriz, porque é uma planta autocompatível, mas destaca-se a necessidade de seleção adequada dessas matrizes, que sejam produtivas, com frutos de qualidade, as sementes são ortodoxas, a necessidade de superação de dormência da semente antes do plantio, a seleção adequada de substrato, conforme nós já falamos anteriormente. Os plantios podem ser realizados em sacos plásticos, manejo contra pragas comuns e também já há dados disponíveis na Embrapa Cerrados com estudos sobre enxertia e micropropagação do piqui, tá? Com relação ao manejo pós-colheita, os cuidados na colheita dos frutos maduros, evitar danos mecânicos, cuidados no armazenamento, evitando propagação de pragas e contaminação. É um fruto perecível, então isso demanda também cuidados com a polpa. Manutenção pode ser feita a longo prazo em baixas temperaturas, ou seja, sob congelamento, e os principais produtos industrializados do pequi hoje no mercado são o óleo e a polpa em conserva. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Lembrando que esta aula objetivou trazer e significar alguns conceitos que são importantes e que vão nos auxiliar no entendimento das próximas aulas. Desejo a todos bons estudos. As dúvidas devem ser postadas em nossa sala de aula virtual e eu espero vocês em nosso próximo encontro. Aqui é a professora Sabrina do Couto de Miranda e até lá!